Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma história que ela é bem, assim, assustadora, uma história que é bem curiosa e que aconteceu várias vezes, né? Tem o pessoal que mora na região de São Paulo sempre comenta, me pediram para falar sobre isso, que é da entidade da estrada, né? Lá da Regis Bittencourt, da Anhanguera, esses locais aí que tem. Segundo o que o pessoal comenta, tem muitos acidentes com vítimas fatais e que seria uma entidade que estaria por trás disso. Então, vou comentar sobre isso, vou contar a história para vocês entenderem e deixar aí a minha opinião sobre isso. Então, você que é novo no canal, né, antes de mais nada, já vai se inscrevendo, deixa o like, compartilha o vídeo, comenta, né, ajuda a hypar o vídeo também, que agora tem esse recurso aqui no YouTube. Sabe como é que funciona, né? Essa é a mendigação que a gente tem que fazer aqui para o canal continuar a existir na plataforma. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, São Paulo, o coração pulsante do Brasil, suas rodovias conectam cidades, famílias e destinos inteiros. Mas, se eu te disser que por trás do asfalto e do concreto se esconde uma presença sombria, uma entidade que se alimenta do medo, da dor e da tragédia, pois é, essa é a história de como ela surgiu e como anda assombrando as estradas. Pois é, vou contar para vocês agora a origem dessa entidade conhecida como a entidade da estrada, tá? Bom, na década de 60, mais precisamente no ano de 1960, o Brasil vivia um período de crescimento e desenvolvimento, certo? As rodovias elas eram construídas para unir o país, né? Facilitar a locomoção das pessoas por as cidades. Antes disso ocorrer, né? As pessoas se locomoviam mais por trem, mais a cavalo, então isso começou a se tornar mais, então, uma forma de encurtar a distância, por assim dizer. Essas rodovias, né? Mas junto com a construção, vieram também os primeiros sinais de uma coisa sinistra, tá? Acidentes inexplicáveis começaram a acontecer, mortes misteriosas e relatos de motoristas que juravam ter visto de pé juntos, os caras jurando que viram uma figura sombria à beira da estrada. Inclusive um historiador, ele deu um relato, né? Ele falou sobre essa história. Ele diz o seguinte, abre aspas aqui: há registros de acidentes que não podem ser explicados apenas por falhas humanas ou condições da estrada. Alguns acreditam que uma entidade foi despertada com a construção dessas vias, uma força que agora se alimenta da energia negativa gerada pelos acidentes. Sinistro. Bom, um dos motoristas diz o seguinte: eu estava dirigindo pela Anhanguera quando vi uma mulher parada no acostamento. Parecia perdida. Quando parei para ajudar, ela desapareceu diante dos meus olhos. Outro motorista também relata uma presença na Regis Bittencourt. Ele diz o seguinte: na Regis Bittencourt vi um caminhão à minha frente. Quando tentei ultrapassar, ele simplesmente sumiu. No lugar, havia uma neblina densa que me fez perder o controle do veículo. E outros relatos assim aos montes começaram a aparecer. No ano de 2023, a rodovia Anhanguera registrou 130 acidentes fatais, tá? Com 140 óbitos. Você pode até pesquisar isso aí na internet. A Regis Bittencourt, conhecida como a rodovia da morte, teve 76 acidentes fatais com 86 mortes. Mas por trás desses números, há histórias não contadas, encontros inexplicáveis e uma presença que não pode ser ignorada. Bom, precisamos entender, o investigador paranormal, ele fala sempre que nós precisamos entender o que está acontecendo. Vamos juntar os dados, entrevistar as testemunhas e, se necessário, passar a noite na estrada mais perigosa. Eles se propuseram a fazer isso. A Curva da Onça, no quilômetro 45 da Via Anchieta, é conhecida por ser um dos trechos mais perigosos do sistema Anchieta Imigrantes, tá? Os motoristas relatam avistamentos de figuras misteriosas e sons inexplicáveis durante esse período, principalmente durante a noite. Um dos investigadores comenta: vocês viram aquilo?
uma sombra se movendo entre as árvores. E o líder desses investigadores, ele sempre disse, né, fiquem calmos, vamos registrar tudo, porque, como eu expliquei no vídeo sobre os investigadores, né, a principal função deles é registrar os fenômenos para poder provar que essas atividades ocorreram, né, para registro pessoal e também documentário, tá? A entidade, ela vem se alimentando por décadas das tragédias, como eu já falei antes. Ela se manifesta em toda a sua forma, uma presença que distorce a realidade, manipula o tempo e o espaço, e se alimenta do medo humano. É muito parecido com o que o Skinwalker faz, só que o Skinwalker é uma criatura corpórea, né? Não seria uma entidade em específico. Essa criatura, pelos relatos e pelo que eu estou percebendo, me parece muito, lembra muito a Mulher de Branco, que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, que inclusive aparece lá na série Sobrenatural também, Bom, eles comentam o seguinte, abre aspas, com base nos relatos e nas tradições locais, acredito que podemos selar a entidade, mas precisamos de coragem e união. Para quem não é desse meio, selar a entidade significa aprisioná-la ou mandá-la de volta para o mundo espiritual de vez. Isso pode ser feito com um ritual de banimento, ou ritual do pentagrama menor do pentagrama, ou também pode ser feito com a oração dos bons espíritos, que tem no livro de São Cipriano, ou então você pode tentar uma espécie de exorcismo dessa entidade, desse espírito, desde que você saiba que tipo de espírito você está lidando. Quando a gente fala de exorcismo, o pessoal já lembra de demônios, mas nem sempre, tá? Às vezes exorcismo nesse meio paranormal quer dizer apenas expulsão. O cara quer expulsar a entidade dali, ele faz uma espécie de pequeno exorcismo, tá? Então tem vários tipos de exorcismo nesse meio. Bom, agora com relação à questão do ritual, tá? Com o ritual concluído, desse que eu mencionei, a entidade ela é expulsa e desaparece finalmente. Mas será que realmente ela foi? Ou ela apenas está esperando o momento certo para voltar? Que essa é a dúvida de muitas pessoas, né? Para você ter certeza de que uma entidade ela foi exorcizada ou foi expulsa ou que ela realmente foi de encontro ao mundo espiritual, é necessário fazer uma regressão, ou se tiver um médium ali no meio dos investigadores, é necessário que ele faça uma mesa ali, vai fazer uma pequena mesa, ou se tiver o tabuleiro Ouija, né, alguém que saiba manipular aquilo, para realmente tentar se comunicar. Se não houver nenhum tipo de comunicação, ou se a comunicação for pacífica, geralmente a entidade ela conseguiu encontrar o caminho. Caso não, caso comecem a acontecer manifestações ali bem violentas, né, onde as pessoas estejam vendo vultos, ou objetos sejam arremessados na sua direção, fenômenos poltergeist, realmente significa que aquela entidade, aquele espírito, aquele encosto, ou aquela presença, como você preferir, está ali e está bem agressivo e é perigoso para as pessoas que estão ali. É nessa hora que geralmente os investigadores vão embora, né? Porque não tem muito o que fazer, tá? Mas enfim, pessoal, esse foi o relato, essa é a história da estrada Anchieta, a história dessa rodovia, conhecida como a Rodovia da Morte. Muitas pessoas me mandaram relatos sobre isso, pediram para falar sobre isso, que tipo de entidade é que causa esse tipo de situação. Tem a questão da Mulher de Branco, que é a principal lenda que envolve esse tipo de fenômeno. E também tem os ceifeiros, tá? Pois é, ceifeiros, como eu já fiz vídeo aqui no canal sobre eles, bem lá no começo, tá? Uns 3 anos atrás. Eles também têm a capacidade de provocar acidentes, tá? Não é como no filme Premonição, já vou logo falando, aquele filme ali é fictício. Mas tem coisas ali que realmente podem ocorrer. Essas entidades conseguem sim transitar entre o mundo físico e o mundo espiritual e podem sim provocar acidentes. Eles não vão pegar um prego que está solto no chão e jogar na sua cabeça, não é isso. Mas eles podem criar situações, criar ilusões ali na estrada, criar focos ali, te assustar para que um acidente possa acontecer. Se a pessoa já estiver perturbada, é mais fácil ainda desse tipo de coisa acontecer. Então assim, você que está dirigindo, pessoal que gosta de dirigir à noite, eu às vezes ando muito de carro à noite, mas até evito, né, porque eu sei que é nessa hora que os portais se abrem, dependendo da fase do ano. Principalmente teve uma sexta-feira 13 agora de lua cheia, eu ia inclusive fazer um vídeo aqui no canal, mas eu preferi me resguardar nesse dia. Então assim, nessas épocas, principalmente em sexta-feira 13, quando tem lua cheia, quaresma,
Natal, nessa época, essas épocas do ano. Agora vai ter Corpus Christi também, que é um feriado até importante também nessa questão espiritual. Geralmente são períodos que essas entidades saem, elas costumam sair para poder causar caos, então para poder passear pela Terra. Então assim, você tem que tomar certos cuidados, principalmente quem tem conhecimento do meio espiritual, do meio paranormal, sabe disso. Como eu já fiz vídeo aqui no canal falando dos lobisomens e as fases da lua, que a fase mais perigosa não é a lua cheia, mas a fase da lua minguante ou nova, que são as principais quando eles caçam de verdade. Questão de sexta-feira 13 e lua cheia, muito perigoso também, possessões, aparições. Na quaresma então nem se fala, quaresma então é o período que todo mundo vê assombração, lobisomens começam a aparecer com frequência, pessoas possuídas, desaparecimentos, tudo nessa época então é o frenesi do meio paranormal. E o Dia das Bruxas então também não preciso nem falar, né? Dia 31 de outubro aí todo mundo sabe que é de praxe, é época de sabá, época que as bruxas se reúnem, época em que os vampiros também fazem seus covers. Então assim, você tem que tomar cuidado para não dar mole, para não dar brecha para que o sobrenatural adentre na sua vida, porque uma vez que ele adentra, a sua vida nunca mais é a mesma. Isso é um fato, tá bom? Então, enfim, você que é de São Paulo, você que mora nessa região e gostou dessa história, né, que o pessoal pediu para eu comentar sobre isso, né, saiba que você pode estar lidando com uma entidade mulher de branco ou então com um sem-feiro. Essas são as entidades que costumam provocar esse tipo de situação nas estradas e querer o óbito aí para poder coletar não só a alma, no caso do sem-feiro, mas também punir os espíritos como a mulher de branco. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou dessa história, deixa o like, comenta, né? Ajuda a hypar o vídeo aí. Ajuda também o narrador a bater os 5 mil inscritos. Eu estou começando a produzir vídeos só para os membros, então você que pensa em virar membro do canal, não perde tempo, vai ter conteúdo exclusivo para você, vou estar ali respondendo com a maior atenção. E também futuramente haverá mais benefícios, hein? Estou pensando aqui em benefícios diferenciados para vocês. Agora sim, vou deixando vocês por hoje. Desejo aí uma ótima terça-feira. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos. E cuidado com a mulher de branco.